Seja bem-vindo ao 38 News, último de julho. Esse episódio é a sua dose diária de ódio contra o pecado e não o pecador. Temos várias pautas de breaking news do governo Lula fazendo igual o governo Cláudio Castro. A mesma coisa que levou Cláudio Castro a ficar inelegível. Temos notícias dos Estados Unidos do Bitcoin, mas antes disso, vamos voltar ao caso da pastora Renata Vieira. Estamos convidando a pastora Renata Vieira, o PRF, ou se o PRF de gelo não aparecer, o Alexandre Paiva, para fazer uma gravação aqui em CDE, 19 e 20 de setembro, na época do Missão Bitcoin, para fazermos um debate sobre o caso. Inclusive, uma das concessões que eu devo fazer, a versão de defesa dela, é que de fato, na gravação que eu coloquei, há 19 segundos de falha, que não aparece nas imagens. Agora, se ela toma um burro nesses 19 segundos, eu não sei. A pastora afirma que vai conseguir a reversão na justiça da decisão do PL, que vai sim sair candidata e vai ser deputada pelo PL. Você realmente acha que o Guto Sucção perdeu seguidores por causa do episódio da sucção? Você acha que Guto Sucção vai deixar de ser eleito por causa da sucção? Vai ter muito mais gente votando nele. Um terço de aborteiros nesse país elege deputado tranquilamente. Não tenham falsas esperanças. A pastora ganhou ou perdeu seguidores com esse evento. Uma pessoa que tem mais de 1 milhão de seguidores e só cresce, meu irmão. É uma candidata forte ou não é? Você acha que o PL realmente vai querer ou não vai, na hora da verdade, ela como candidata? Ela tem ou não possibilidade de reverter isso judicialmente? Você de Minas, você que quer votar aí no PL, uma candidata mulher, você acha que não tem outras mulheres que estão na situação dela, que não tem empatia com ela? Pois é, estou esperando. Pastora, gostaria de ver as evidências. Se o PRF é ou não ligado ao PT, e se o PRF recebeu dinheiro ou se ele já foi entregador ou não. Ela disse que as investigações estão em andamento e que, inclusive, ela pode aparecer a qualquer momento com esses 19 segundos que faltam. Pastora Renata Vieira, estamos esperando. Gostaria, sinceramente, de ver mais informações em sua defesa. Ao contrário da maioria dos torcedores, eu não quero fazer pré-julgamentos. Eu quero mais informações e até o fim, a verdade real. Aqui no canal, não importa se é brother ou inimigo. A verdade é a verdade. Quando alguém que eu desprezo faz algo honroso, eu aplaudo. Quando alguém que eu gosto, profundamente admiro, faz merda, é criticado. Não é isso, Erley? E pra você que reclama que eu ainda sigo a pastora, eu tenho que seguir. Até o fim da apuração, eu tenho que ouvir todos os lados. E se alguém tiver o perfil do PRF, bote aí, que eu vou seguir também. O Homem de Gelo, o homem mais frio do Brasil. E agora, as breaking news. André Ventura, chamado de o Bolsonaro de Portugal, diz que brocaram e reviraram o seu gabinete dentro da Assembleia da República de Portugal, de ontem para hoje. Das duas, uma. Ou o presidente da Assembleia mandou desligar as câmeras e pode ter, inclusive, plantado coisas terríveis lá dentro contra ele, ou é invenção do gabinete dele. O Bolsonaro português não pode ser coisa boa e é um bufa fria. Você que vai me dizer, responda nos comentários. É mentira? Ninguém brocou. É o próprio gabinete dele que inventou esse falso ataque? Ou as câmeras não vão mostrar imagem nenhuma e o presidente da Assembleia é um vagabundo? A sangria, a destruição medonha das ações de IA continua. Hoje, o COSP, o índice da Coreia, que tem quase 60% de apenas duas empresas, Samsung e NK Hynix, abriu caindo quase 14% apenas hoje, caindo 36%, 37% do pico. Uma a cada 25 pessoas no país já tomou chamada de margem. Mais de 1 milhão de homens solteiros entre 25 e 39 anos, perdendo tudo, tomando chamada de margem. Os motivos são 3. Número 1, dados oficiais, inclusive gráfico na tela, Wesley, diretamente do canal do Fernando Uric, mostrando que com menos de 1/10 do investimento, os chineses já controlam 60% do mercado. 2, fábrica chinesa é inaugurada e o governo chinês diz que qualquer empresa que não comprar os chips chineses são traidores da pátria e devem ser severamente punidos. E número 3, a OpenAI tem uma compra condicionada pela NVIDIA a
o americano, ao governo americano, ser fiador de nada menos do que 250 bilhões de dólares. A Nvidia diz, chega, meu irmão, se o governo americano não for fiador, eu não vendo mais. Não é não, Wesley? Os modelos chineses são abertos. Os modelos chineses consomem 1/5 da energia. Os modelos chineses são 10 vezes mais baratos. E o lobby para a proibição desses modelos nos Estados Unidos está crescendo. O presidente da Microsoft, os cabeças da empresa, os cabeças da inteligência artificial querem proibir a porra toda em reserva de mercado. Todos os outros especialistas dizem, proíbe o chinês e você castrará qualquer possibilidade do americano produzir algo competitivo pro resto do mundo. Hoje, o ditador ucraniano, um país há mais de 5 anos sem eleição, Zelensky, que destruiu, eliminou, financeira ou fisicamente, todos os seus opositores dentro do país, se encontrará com Trump e se encontrará com o Senado americano. Por isso, a votação do Clarity Act foi suspensa e o Bitcoin derrotou. A boca pequena diz que o acordo que está sendo fechado entre Rússia e Ucrânia é a trégua aérea, e que os combates continuem terrestres e navais. Se isso acontecer, é possível que a guerra dure anos e anos, que o moedor de carne continue sem interferir na geração de riqueza dos governos. Inclusive, no 38 Responde, teve um brother que disse que preferia morrer do que a vida dele. E eu respondi, então vá pra Ucrânia, muito provavelmente você vai morrer e ainda ganha os dólares. É melhor morrer rendido ou morrer lutando. Inclusive, se você sair vivo, pelo menos da primeira missão, você vai poder descobrir se elas são fáceis porque são pobres, não é isso, Ellen? Hein? Elon Musk, em uma entrevista na The Economist, afirma que o dinheiro perderá o sentido em 5 anos quando a inteligência artificial dominar a inteligência real. Eu acho que é fantasia, mas bombou esse vídeo. Se você não faz parte da lista de avisos do Zap, você está dando mole. O Zap é satânico, porém a lista de avisos não permite nem sequer os administradores saberem seu número. Você vai receber relatórios como esse, diariamente no início do dia. Vamos às notícias do dia no grupo do Zap. QR Code na tela e o link para entrar na lista de avisos do Zap está na descrição, não é isso, Erlen? Notícias da manhã. Terça, dia 28. Terremoto de 7.1 atinge o sul do Japão, com alertas regionais de tsunami. Que lugar amaldiçoado. O Brasil não tem nada disso, velho. E aí, tá pior que o Japão, não é não, Erlen? Hein? Estados Unidos mantém suspensão de ataques do Irã. Brent caindo 14% na semana, na faixa de 58 dólares. Sauditas interceptam drones vindos do Iraque, que tinham como alvo as instalações petrolíferas dos Emirados. Keiko Fujimori. Essa Keiko venceu por um cunt hair. Você já ouviu essa expressão em inglês, Werley? Por um pentelho. Cunt hair, não é isso? For a cunt hair, não é isso? A mulher ganhou por... Ela foi derrotada várias vezes por menos de 0,25%. Dessas vezes ela venceu por coisa de 0,2%, não é isso, Werley? Keiko Fujimori, filha do coroa que a gente botou aqui distribuindo espingarda para todos que não fossem bandidos nem comunistas. Você lembra, Werley, dessa imagem? Botou ou não botou o velho? Hein? Filha do japonês, que botou pocando nos comunistas, exterminou o Sendero Luminoso. Hoje deve tomar posse como presidente do Peru e chefe do FMI visita a Argentina. Zelensky, o ditador assassino que força os jovens dos seus países irem para carne moída e que está lhe oferecendo 3 mil dólares se você quiser, não é isso, Erlen? Deve se encontrar hoje com Trump e falar aos senadores dos Estados Unidos. Rumores indicam que a trégua aérea está próxima. Senado americano adiou a votação do Clarity Act, frustrando investidores. Bitcoin dólar na menor cotação em 11 dias, 63 mil. Amanhã, juro do Fed. Dólar comercial a 5,11. COSP, índice acionário da Coreia, abre em queda de 12% no dia, perdendo 36% em 26 pregões. Inclusive, a destruição financeira, o RECT, de 1 milhão de homens solteiros entre 25 e 39 anos, terá um efeito duradouro, talvez secular, na fecundidade da Coreia. Não é não, Erlen? Num país de 20 e poucos milhões de habitantes, 1 milhão de homens ser destruído financeiramente, né, velho? Hein, velho? Faz diferença no futuro ou não? Lula é acusado de fazer no FRJ o mesmo esquema de crime eleitoral que na Universidade Estadual do Rio de Janeiro tornou Cláudio Castro inelegível, pagando bolsa de pesquisa a gente sem o 2º grau para serem cabos eleitorais. Essa vale a pena ler a reportagem ou não vale, Erlen? Hein? Vale a pena ler essa reportagem ou não vale, velho? Uma investigação jornalística revelou que um convênio da estatal Portos Rio com a UFRJ repassou milhões para bolsistas ligados a políticos, gerando
comparações ao caso da Fundação CEPERJ com o governo Cláudio Castro, o caso que o tornou inelegível. Há hoje no Brasil 2 governadores biônicos empurrados ilegalmente pelo STF. Vocês acham que num país desse, que há governadores biônicos de maneira ilegal e não eleitos, Lula vai pra cadeia ou vai se tornar elegível por fazer igual o Cláudio Castro fez? Sim ou não? Vamos lá, gerando comparações com o caso da CEPERJ do governo Cláudio Castro. Ambas as situações envolvem folhas de pagamento sob escrutínio público com suspeitas de uso político. O Cláudio Castro apenas botasse as imagens da ação que ele botou a fila de defunto, de vagabundo, ele se elegeria qualquer coisa. Não, Erley? Eu fiz isso. Se vocês querem mais, vote em mim, não é isso, Erley? Hein? O caso da UFRJ. O convênio, uma parceria de apenas 35 milhões de reais, firmada sem licitação entre a esfera federal Portos Rio, a estatal federal Portos Rio e a UFRJ para estudos portuários e sociais. Estudos portuários e sociais feitos por gente sem o 2º grau. A denúncia. Uma folha de pagamento aponta que centenas de bolsistas teriam vínculos políticos, incluindo cabos eleitorais e parentes de aliados do grupo do ex-prefeito Vaguinho em Belford Roxo. Vaguinho, que é um grande aliado de Lula. A UFRJ e os citados afirmam que o convênio cumpre prazos legais da pesquisa e capacitação. E o Palácio negou a interferência das indicações. Você acha que está tudo na mais estrita legalidade, Erley? Hein? O governo fluminense usou a Fundação CEPERJ para efetuar milhares de contratações temporárias e repasses de bolsa de forma descentralizada e sem a devida transparência. Identificou-se o uso de estrutura para abrigar indicados políticos e cabos eleitorais, o que resultou em investigações e em ações judiciais no Tribunal Eleitoral por abuso de poder político. E por isso, Cláudio está inelegível. Se o Gaguinho está inelegível, qual a diferença? É igual, meu irmão? Lula fez igual, sim ou não? Pois é, você acha que Lula vai ser punido? Então, se não tem legalidade, votar adianta alguma coisa? O seu voto real é o que você faz com o seu dinheiro. Se você tem ações, se você tem fundos, se você tem equity, se você tem imóveis em ditadura bolivariana, você é compassa financiador de todos os seus crimes. Você não quer mais financiar Janja e Micheque? Então é Bitcoin autocustódia. Renato38.com.br. QR Code na tela. A sua janela está se fechando. Sua última chance de me encontrar pessoalmente esse ano é em CDE em setembro. missãobitcoin.com.br. Da próxima, já pode ser tarde demais para você não tomar exit tax. Não é isso, Erlen? Renan reagiu às acusações dele não ter família. Eu nunca critiquei ele não ter família. Esse é o exemplo de Jesus. Eu critiquei Renan não ter emprego de homem, que até Jesus tinha. E eu critiquei ele não expor publicamente as suas relações anteriores e as suas motivações. A única crítica que eu fiz dele não ter mulher e filhos foi a probabilidade dele ou de Nicolas ser, como ele acusou Nicolas, uma franga homofóbica. Quem tem mais chance de ser homossexual? Um homem mais novo, bem casado e com vários filhos, ou um homem mais velho, que ninguém nunca viu, nem com nenhuma esposa e nem teve filhos? Pois é, foi essa a minha argumentação, não é isso, Erlen? Eu disse que era errado não casar? Os santos, a maioria dos santos não casaram. Não tem nenhum problema você não casar, se você tiver um bom motivo. E pior do que não casar, é você querer ser uma pessoa pública, sem um emprego de homem, sem uma formação acadêmica real, sem nenhuma contribuição intelectual, nem econômica à sociedade. O Renan, que eles estão colocando nesse quadro, é ensino médio completo. Você percebe que é uma malandragem aí? Porque não é ensino médio completo, é ensino superior incompleto. Oferecem esse episódio a NoxPay e a Bybit. A NoxPay é uma solução de pagamentos para você que tem uma PJ, inclusive no exterior, receber qualquer pagamento no Brasil. Não importa se você vende pelo Zap, pelo telefone, na maquininha ou na internet. A NoxPay tem solução de pagamento na máquina, no API e na zorra toda. Agora na NoxPay, do JP, não Maial, o JP da NASA, JP Oliveira. É PJ na mão, calcinha no chão. Não tem PJ, não incomode JP. QR Code na tela, Wesley. E Bybit, uma corretora internacional, uma das maiores do mundo, que nunca deu calote. Agora, não seja otário. Corretora de fora, é documento de fora e e-mail de fora. QR Code na tela da Bybit, Wesley. Inclusive, se você não tem documento de fora, você terá em setembro. Basta comparecer ao Missão Bitcoin Paraguai. QR Code na tela, 19 e 20 de setembro. Vai economizar mais dinheiro comprando muamba do que o que vai gastar de hotel e passagem. Para que ninguém nunca diga que eu só falo baixaria e que o 38 News
também não é cultura. Depois dos últimos episódios, com poesias de Horácio de Matos e de Fernando Pessoa sobre o comunismo e sobre homem foste vossa senhoria, que eu sei, tem uma, agora não para Zema, não para Caiado e nem para o Rebolaro, mas para o Renan. O poeta descreve o que naquela época era a cidade da Bahia. A cada canto, um grande conselheiro que nos quer governar a cabana e a vinha. Não sabem governar sua cozinha e pedem para governar o mundo inteiro. Eles podem governar o mundo inteiro, Erley? Quem não administra o próprio dinheiro? Quem não tem o emprego de homem? Quem não tem contribuições públicas, financeiras, morais e intelectuais? Pode querer governar o Brasil? Caiado e Zema, mesmo dizendo coisas desprezíveis, Caiado e Zema, mesmo sendo progressistas e manginas, eles têm ou não algum legado e alguma prova de capacidade administrativa? Eles têm ou não o apoio de governadores, prefeitos e deputados? Pois é. A experiência de eleger um presidente sem nível superior terminou bem ou mal para o Brasil. Não é isso, Erley? Em cada porta, um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés de homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Quanto mais inferiores, mais ousados. Estupendas usuras nos mercados. Todos os que não furtam muito pobres. Eis aqui a cidade da Bahia. Todos que não furtam muito pobres. Quem não é ladrão, se lasca. Isso já era assim na Bahia há mais de 300 anos atrás. Mudou alguma coisa? Vale a pena no Brasil ser honesto ou vagabundo? Você quer entregar a ladrões e a ditadores o suor do seu trabalho dos ancestrais? Se você não quer, é Bitcoin autocustódia. Não é isso, Erley? Seu voto real é o que você faz com o seu dinheiro. A única pessoa que você pode eleger para mudar a sua vida é Jesus. A salvação individual e a ordem bíblica é: não é bem-vindo em uma cidade, bata a poeira do seu pé e caia fora. Vamos às probabilidades da Polymarket. Que você, se mora em um país bolivariano e não sabe usar VPN, não consegue usar. Chances na Polymarket do Climate Act se tornar lei esse ano: 35%. Vamos às probabilidades da eleição. Brasil Election, não é isso, Erley? Luiz Inácio Lula da Silva, 64%. Flávio Rebolaro, 23,8%. Renan Santos, 8%. Caiu a metade. E Ronaldo Caiado, 2%. Zema nem aparece entre os 4%. O negócio está medonho. Não existe nenhum candidato de oposição real. Entre Mamon e Baal, entre Moloque e Belzebu, o cristão vota nulo. Não é não, Erley? Se na última eleição, Bolsonaro no segundo turno perdeu por 3 milhões de votos para o descondenado e 30 milhões de pessoas foram nulos, brancos ou abstenções, você acha que agora vão ser mais ou menos abstenções? Eu acredito que vão ser mais de 40 milhões. Não aparecer, não votar em nenhum dos dois, é deslegitimar esse sistema satânico. Não é não, Erley? Declarações finais de saída definitiva do país aumentam todo ano, desde 2018. E a migração líquida negativa em todos os anos da série histórica no Brasil. 2026, em 6 meses, superou o total de 2025. 2027, tende a aumentar ou diminuir, Erley? Paraguai, não tem imposto de morte. Exit tax, nem imposto de renda, nem capital no exterior. Custa menos de 3 mil dólares sair de lá com residência precária. Em menos de 4 conto, sair com a permanente. Acabando a eleição, a pauta legislativa vai ser com KYCerol. Se o governo inventar de explodir impostos de morte e patrimônio ou implementar exit tax com controles de capitais, sua resposta será a declaração de saída ou a submissão total? Qual vai ser a sua, Erley? Como não financiar essa desgraça? Eu acho que não se financia essa desgraça de 2 maneiras. Uma é Bitcoin autocustódia. Não sabe comprar, nem fazer autocustódia? Renato38.com.br. QR Code na tela, Wesley. Treinamento de menos de R$400. Para você não ser feito de otário, não ser o corno da semana. Depois de uma semana sem postar links, o Instagram agora me baniu de responder as mensagens até o dia 24 de agosto. Fundamento: violar regras da comunidade, enganando outros para tomar seu dinheiro ou outros bens. Me chamaram de golpista e piramideiro. Meu perfil é o maior perfil de alerta contra golpes e pirâmides ainda existente no Brasil. Nos últimos 7 dias, abri alerta sobre 2, a do Dr. Monjaro e a Olinx.
acusação caluniosa. Como já são reincidentes, até o judiciário já ordenou o Instagram que não impusesse limitação à conta. E eles cagam, desobedecem seguidamente. É mera incompetência ou desobediência dolosa e ilegal? Ninguém derruba, nem limita nenhuma conta do 38. Diziam os caras que diziam que era do PT e da ABIN. Se eu fosse do PT, eu estaria proibido de mandar mensagem e postar link no Instagram? Sim ou não? Quem tem mais poder nesse país? Os piramideiros do golpe do Dr. Monjaro e o golpe da Olinx, que foi bloqueados os bens, ou eu? Se eu tivesse costa quente com o STF e o PT, eles iam me sacanear desse jeito? Minha conta foi derrubada 2 vezes esse ano, meu irmão. Se eu tivesse costa quente do PT, se eu recebesse Pix do PT, ia acontecer isso comigo? Pois é. Não é isso, Ellen? E aqui o print pra provar. Quem tem mais força nesse Brasil? Os piramideiros lá que deram o golpe, não sei se o Dr. Monjaro foi compasso ou otário, mas os caras que supostamente roubaram 11 milhões do Dr. Monjaro, ao Lynx ou PT, quem tem mais poder nesse país? Ou STF? Hein, Ellen? Quem manda mais nesse país, velho? E agora, notícias da segunda-feira, dia 27. Dr. Monjaro mete processo de 11 milhões em pirâmide, de 300 milhões, dos 370 otários que disseram que foram vítimas. Fora a galera que não deu queixa e ficou caladinha, não é isso, Erlen? Você ia ter vergonha de entrar com processo? Você ia gastar dinheiro com advogado por uma porra que você sabe que não vai receber nada? Pra ficar publicamente provado que você for otário? Doutor Monjaro, ou é vítima ou é comparsa. Ou só meteu com processo para se defender publicamente. Coroada paranaense Marcela Kozinski, Miss Brasil, em meio a polêmicas de procedimentos artificiais. Você viu as polêmicas, Erlen? Caiado propunha expropriar bens de agressores para dar a supostas vítimas. As falsas acusadoras aumentariam ou diminuiriam? Se além da falsa acusação tomasse o filho, mas também o dinheiro, todo o patrimônio da vida de um homem, aumentariam ou diminuiriam as falsas acusações? Caiado é um feminista, um mangina, sim ou não? Pois é, do mesmo jeito de Zema e de Rebolaro. Quem vota em qualquer feminista serve a Satanás e perde sua alma. Zema cogita Joaquim Barbosa, indicado pelo PT, defensor das cotas racistas e do desarmamento, que salvou Lula do mensalão e declarou apoio a Lula em diversas eleições como vice. Se Zema tivesse a mínima condição de ser candidato a presidente, ele indicaria Joaquim Barbosa, ele diria, hipoteticamente, que indicaria Joaquim Barbosa a alguma coisa. Por que você acha que Joaquim Barbosa desistiu antes de gravar qualquer podcast? As opiniões de Joaquim Barbosa sobre o desarmamento, sobre as cotas racistas e sobre Lula o destruiriam moralmente. Ele perderia toda a popularidade que um dia ele já teve. Não é não, Erlen? Flávio continua sem apresentar NDA, nem prestação de contas do filme de Vorcaro que ele prometeu há mais de 60 dias. Inclusive, a Globo lembrou isso e fez uma reportagem o massacrando. Foi ou não, Erlen? Globo também mete reportagem acusando a cúpula da PM de mamar grana do PCC desde 2020, pelo menos. Essa reportagem botou pocando, viu, velho? Os vagabundos frequentando os clubes da PM, o brother lá aposentado dando presente aos caras, o cara, quem é que você quer acesso? Eu boto você, o cara é meu brother, não sei o quê, levando pra viagem internacional, porra toda, velho. Pausa dos ataques americanos ao Irã. Faz o petróleo Brent cair 14% a $85. Hoje bateu 83. Bitcoin USD estável na faixa de 65. Segunda-feira, tem um relatório Focus do Banco Central. Quarta, decisão do Fed. Onda de calor na Europa e nos Estados Unidos, prevista para aumentar. Mortes e incêndios, o maior incêndio florestal da história de Madrid. Elon Musk afirma que não deveria ter máquina de votação e que ele que entende de tecnologia. Meteu essa no Reage, Erlen? Polícia alemã corta Abdul, alemão, filho de imigrantes islâmicos, de 21 anos, que supostamente teria sacado a arma branca contra a equipe da SWAT em campo aberto e que tinha atropelado 26 na parada gay. Estão chamando o Abdul de Masterchef de Pirê de AIDS. Eu não vou chamar ele desse jeito, que é uma coisa muito discriminatória. Mas eu só acredito que o Abdul sacou uma arma para mais de 30 caras da SWAT, operadores especiais. Se aparecer esse vídeo, o cara é cercado em campo aberto por mais de 30 policiais com escudo, fuzil, a porra toda. O cara vai sacar a faca, velho? Você realmente acredita nisso, hein, Erlen? Hein, velho? Você acha que ele sacou a faca? Esse cara, com 18 anos, foi voluntário pra servir no ISIS, meu irmão. Allahu Akbar, meu irmão. Esse aí era miserável. É o que eu sempre digo. Se você acha que o migrante islâmico é ousado, espere ver o filho de imigrantes islâmicos, que além da ousadia,
Além da revolta, ele ainda acha que o país pertence a ele, porque ele nasceu lá. Não é não, Erle? Onda de calor na Europa prevista deve aumentar mortes e incêndios florestais. Cadê? Faltam 69 dias para o primeiro turno. Hoje, 68. E até agora, não apareceu um candidato de oposição real, sequer prometendo redução do Estado, armamento civil, desnazificação, nem revogação de leis feministas. Para receber notícias e avisos no Zap, clique no link na descrição do vídeo. As notícias mais revoltantes do fim de semana. Caiado propõe tomar patrimônio de supostos agresseiros para dar às supostas vítimas, em regra, falsas acusadoras. Zema cogita Joaquim Barbosa, indicado pelo PT, militante desarmamentista e pró-cotas racistas, a ser indicado por ele. Eles representam alguma oposição ou são cadelas do PT? Pois é, se todos os candidatos são petistas ou cadelas do PT, o PT precisa fraudar a eleição? Basta você escolher os candidatos, meu irmão. Qualquer um que ganhe, você ganhou. Se todos os candidatos são petistas ou cadelas do PT, há como o PT perder a eleição? Sim ou não? Eu não vou dizer. Eu só estou perguntando. Não é isso, Erlen Maêutica, não é isso? E agora, Doutor Monjaro, Gabriel Almeida, que já teve sérios problemas com o Conselho Regional de Medicina, tomou quase 11 milhões no toba e ainda foi reclamar na justiça. Ele vai recuperar a grana ou ele foi comparsa e só deu queixa para calar a boca das pessoas que podem querer e cobrar dele? Não era melhor ter feito autocustódia com a maior parte e quando batesse a independência financeira, estudar derivativos e preferenciais? Você quer saber lidar com derivativos? No renato38.com.br tem um treinamento. Derivativos, QR Code na tela, Wesley. Livro grátis e treinamentos de menos de R$400 o preveniriam de ser roubado. Ou a ele, ou as demais vítimas, muitas que entraram na pirâmide pelas fotos dele com os piramideiros sem roupa, abraçados em sua casa, não sei se é sua casa ou sua casa de praia, mas em sua propriedade particular. Tá aí, Doutor Monjaro processa EQR Capital por 11 milhões em esquema de pirâmide financeira. Inclusive, tanto a Lynx quanto a EQR Capital nunca tiveram suas contas limitadas no Instagram. Os piramideiros, o Instagram abre as pernas. E quem denuncia os piramideiros, o Instagram limita. Não é isso, Erlen? Se eles derrubarem meu perfil, que se lasque. O nosso compromisso é com a verdade. Se você ama a Deus, Deus é o caminho, a verdade e a vida. O pai da mentira é Satanás. Se eu tiver que morrer, se eu tiver que perder todas as minhas redes sociais por manter a verdade, que se lasque. Vamos pagar o preço. Agora, se você quer continuar recebendo os conteúdos de notícias e opiniões, toda vez que um vídeo meu for na internet, toda vez que eu postar em qualquer rede social, clique no link do grupo do Zap, aí na descrição, não é isso, Erlen? E agora, as notícias da manhã de domingo, que recebeu 7 horas da manhã, quem estava na lista do Zap. Saiu o vídeo de Fernando Uric sobre a queda de 10% do Google e 50% da SpaceX do topo. Caiu já mais ainda, com o domínio das AI chinesas e a explosão exponencial de gasto do setor. O chinês gastando 10 vezes menos, enrabando as empresas americanas e o custo de captação de Google, de todas as hyperscalers, explodindo. Os caras estão dobrando a aposta todo ano em algo que até agora só deu prejuízo. Ucrânia ataca navio iraniano no Mar Cáspio. Zelensky deve encontrar com Trump na próxima terça, 28. Hoje, Trump pausa ataques no Irã. Van atropela a multidão em parada gay em Berlim. Um morto e 16 hospitalizados. Suspeito islâmico estava foragido. Agora ele está na vala. Não é isso, Erlen? Lula bloqueia a emissão de visto de 2 observadores que viriam acompanhar as eleições. E o partido Sucção apoia a medida do PT. Pois é, o partido Sucção apoiou a medida de Lula. O que você acha disso? Hein, Erlen? O CEO da Robinhood, Vlad Tenev, teve sua conta invadida e usada para a pump de shitcoin, que subiu 22 vezes em menos de 10 minutos. Criminosos teriam lucrado entre 1 e 2 milhões de dólares só invadindo o X do cara. A DEX do Robinhood bateu 9 bilhões de negócios, metade na última semana, com menos de 800 milhões de ativos na rede. A rede entrou no ar dia 1º de julho. É isso mesmo. Os caras rodaram 800 bilhões de negócios com menos de um mês da rede no ar. O que você acha disso, Erlen? E ainda dizem que Real World Assets não é o futuro. Vocês estão loucos. Não foi 800 mil, não. 800 mil foram criados de ativos. Ele rodou 8 bilhões de dólares no primeiro mês, que ninguém nem conhece a plataforma. Ok? Inclusive, um dos patrocinadores do canal é uma carteira que lhe dá acesso a todos esses ativos
a todos os Reward Assets, na Ondo, na Robinhood e na Zorra toda. Agora o Wesley disse que esse episódio não é patrocinado por eles. Você vai ter que continuar assistindo pra saber qual é. Não é isso, Wesley? Esse vídeo é a resposta para quem disse que gás de pimenta, sem CS e sem CN, serve contra ameaça letal. O Brasil passou uma lei ridícula, patética, que autorizava mulheres a comprar gás de pimenta. Tudo que não era proibido é permitido. Se fosse autorizar, tinha que autorizar. Era CS e gás lacrimogênio. O que afasta um leão e um elefante, o que afasta o urso e um leão, deve funcionar contra uma pessoa. Agora a pimenta é apenas irritante, sem efeito mental. Você acha que se alguém der uma espirrada de pimenta na cara de alguém com a faca na mão, vai tomar uma facada ou o cara vai sair correndo? Hein, Wesley? Se alguém metesse uma pimenta no seu olho, você ia meter a faca ou ia dar as costas? Uma obesa foi flagrada com drogas e resistiu. O policial meteu o taser, perfurando e encostando nela. Ainda meteu tiro. E ela ainda meteu tiro no peito do policial, que a tratou com toda a educação e vazou. É possível enumerar várias falhas de doutrina e abordagem desse policial. Mas isso mostra como termina quem não respeita a ameaça. O medo nos mantém vivos. Sem arma, não se pode ser homem. Não é não, Wesley? Jesus ordenou no jardim de Getsêmani: compre, se tinha uma roupa e não tem espada, venda seu alforje e compre uma espada. Essa é a ordem do mestre. Não é isso, Wesley? A dívida total do governo federal americano é de 40 fucking trilhões de dólares, 126% do PIB. O Fed tem 1 trilhão em ouro, 1/40 da dívida. São 220 mil toneladas de ouro no market cap total. E o governo americano tem apenas 8.133. 100 mil toneladas de ouro são consideradas ouro financeiro. E 38.666 todas as reservas governamentais. É isso mesmo. Os governos têm menos de 20% de todo o ouro sob o solo e os Estados Unidos menos de 4%. Se hoje os Estados Unidos desapropriassem legalmente todos os bitcoins em custódia corporativa, botariam quase 4 milhões de bitcoin na caixinha. 20% de todos os bitcoins. 5 vezes mais do que eles têm de ouro. O valor de mercado do ouro hoje é 24 vezes maior do que o do bitcoin. Embora seja menos escasso, menos divisível, menos transportável e tenha maior custo de custódia e transação. A redução desse múltiplo e o total de bitcoin em custódia corporativa, ETFs, Treasury Companies, corretoras centralizadas, são os gatilhos para o Exit-Scan, eminente domain, na legalidade, nas 4 linhas, como aconteceu com o ouro em 1933. Governos e famílias na Índia, Rússia e China compram pesadamente ouro. O maior ETF da China é de ouro e não de ações. Se os BRICS criarem federação com dólar e ouro sintéticos hipercolateralizados em Bitcoin e usarem esses sintéticos para suas reservas e comércio internacional, destruirão o valor da moeda e das reservas dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos, por outro lado, desapropriarem os bitcoins primeiro e mantiverem as stables de ouro e dólar, baseado em títulos de governos e bancários, e segurarem hipercolateralizados só depois da desapropriação, eles que ganham. Existem 11 quilos de ouro para cada bitcoin. Se você considerar as estimativas mais altas de bitcoin perdidos, 18 quilos. E como é desinflacionário, a tendência é aumentar, independente do governo que atirar primeiro e ganhar. A estratégia dominante para quem não é governo é muito clara: autocustódia e mobilidade. E agora, a bandida da semana. Se você quiser mais detalhes, estarão no Reage 38. Houve a jogadora de futsal que meteu bicudas na cabeça de um atleta caída. Teve isso ou não teve, Wesley? Viúva negra, de 23 anos. Foragida de matar o marido, já corta o namorado também. Teve essa ou não teve, Wesley? Número 3. Influência das Red Flags, que organizou o latrocínio de professora aposentada no interior da Bahia. Foram pegos por usar os dedos arrancados para sacar 18 mil reais da conta da professora aposentada até o dedo ficar podre e não funcionar mais. Bicho, o cara cometeu um latrocínio que tem uma pena base várias vezes maior que o homicídio, já é uma loucura. Imagine você ir no banco filmado, velho, com o dedo cortado da mulher, velho. Esses caras são malucos, velho. Hein, Wesley? Foi em Santa Rita, um município onde já atiraram em mim, eu também já atirei. Pastora que uniu o Brasil contra ela. Petistas abraçados com Paiva, metralhando a pastora que meteu tapa, cotovelada e mordida no PRF. O homem de gelo que demonstrou 100 vezes mais controle de que eu, com Alan tendo xerique histérico. Inclusive, repito o meu convite, se alguém tiver o contato do PRF, se alguém tiver o contato do Paiva, se a pastora também quiser,
Estou aberto a gravar com todos eles em CDE em setembro. Acho que seria um episódio épico e reconheço que a alegação é verdadeira da pastora. Há 19 segundos de corte no vídeo. Onde está esse vídeo? O que aconteceu nesses 19 segundos? Eu não sei. Inclusive, a pastora Renata afirma que vai investigar e vai comprovar quem pagou o PRF para instalar. Que ela vai comprovar que ele nunca foi entregador antes. Brother, se você quiser apresentar sua versão, o canal está aberto a você, não é isso, Erley? A crítica de Jesus aos fariseus era a defesa da verdade material contra a formal. Quem é contra a verdade material é contra Deus. O pai da mentira é Satanás, não é isso, Erley? Hein? E aqui eu comentei um dos memes da semana. Autoestima masculina. Uma garota normal diz, vi seu perfil e te achei bonito. E o homem diz, é obviamente golpe. Autoestima feminina. Sou um ator mundialmente famoso do cinema. Sou Brad Pitt. Estou completamente apaixonado só por você. E preciso que me envie $1000 para podermos nos casar. Oh, meu Deus, isso é muito verdade. Vou mandar o dinheiro rápido, não é isso? Não é assim que a mulher faz, Wesley? E depois, dizem que mulher tem sexto sentido. Se mulher tivesse sexto sentido, a maioria dos casamentos terminariam em divórcio, a maioria das mães seriam mães solteiras, a maioria das mulheres apostariam tudo em tentar ser homens e terminar a vida como mãe de gato. Eu acho muito difícil. E agora, Narcélio diz... Esse robô vai entregar muita democracia. É um robô, meu irmão, miserável. Imagine um troço desse com um fuzil e uma câmera em cima. Na Ucrânia e no Irã, ambas as partes estão usando drones navais, terrestres e aéreos, remotamente controlados e autônomos. O primeiro passo da trégua a ser negociado essa semana, para manter a guerra eterna e a máquina de moer carne, reduzindo o gasto de ambos os lados, é começar com trégua total no ar, mantendo o conflito terrestre e naval. São os primeiros conflitos grandes que ambas as partes usam mesmo em massa drones. Até o fim da década, essas soluções estarão maduras para ser entregue em massa, também para a Força de Segurança Interna, Vigilância Privada e Polícia. Aí o tipo de infantaria ou polícia que você vai encontrar em 2030. Um negócio desse com câmeras, sensores e armas instalados e cobertura aérea de mais 3 voando. Rapaz, vai ser medonho, não vai, Wesley? Inclusive, a leitura da Bíblia do domingo para mim levou ao Gênesis 50:20, que é o final da história de José. Não José, pai de Jesus, mas José do Egito. José do Egito foi injustamente vendido pelos seus irmãos como escravo por ciúme. E no final da história ele diz, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tomou em bem para que hoje fosse preservada a vida e a liberdade de muitos povos. É a mesma coisa que eu digo a vocês. Comunistas, socialistas, corruptos, ditadores totalitários. Se vocês não tivessem desonrado o ouro como dinheiro, se vocês não tivessem inventado o quantitative easing e juro negativo, sem a repressão financeira, o Bitcoin nunca existiria. Eu não teria 1/100º da riqueza e nem da liberdade que eu tenho. O mal que vocês tentaram fazer contra mim e contra os amantes da liberdade e seguidores de Jesus, que compram Bitcoin, se recusando a financiar aborto, castração de criança e estupro de inocente, nos fizeram centenas de vezes mais ricos e livres e vão libertar muitos povos. Como o mal que os irmãos fizeram a José do Egito levou à libertação de muitos povos. Depois disso, José do Egito, inclusive, diz que no dia que Deus ordenar para o levar para a terra prometida, desenterre seus ossos e tire de lá. O que você acha disso, Wesley? Eu não quero nem que meu osso fique para trás, não é isso, Wesley? Hein? Teve isso ou não teve, velho? Miserável, né? Tipo, nem que seja daqui a 100 anos, quando Deus ordenar, você não esqueça de desenterrar minha porra e me levar com você, né? E ainda ficam dizendo que é para resistir. A única mensagem da Bíblia, do início ao fim, é Jesus. E a grande mensagem de Jesus, do nascimento de Jesus ao final, é não detesta em Herodes. Pague o mal com o bem. E como você faz o bem a você e aos outros, não dando dinheiro à ditadura. A declaração final de saída e autocustódia offline. Fora isso aí, meu irmão, você financia Satanás. Não é não, Erley? Até os maus, até os atos dos maus operam para a obra de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sem que tentassem nos escravizar. Como os irmãos venderam José como escravo, muitas vidas não seriam salvas. Seja grato, até pelas provações. A pior coisa que aconteceu na sua vida pode ser a melhor coisa. A maioria das pessoas não vai pelo amor. A maioria das pessoas vai pela dor. Eu acredito firmemente que a perda de apego com Deus e da fé advém do excesso de riqueza e conforto. Não é não, Erley? Hein, velho? Por isso que tantos homens são fãs dos legendários. O cara tem um dia, 1/10 da aprovação, que era um dia normal de um cara 300, 400 anos atrás, e sai de lá
se sentindo homem, se sentindo forte. Um dos legendários que faz aniversário hoje, olho na tela, é Canhada, fundador da Fox. Parabéns, Canhada. Uma guerra legislativa ocorre no Senado americano. Na próxima sexta, acaba o prazo. As chances agora da Clarity Act ser sancionada essa semana são de 36%. A chance maior de não passar. Mas se essa lei passar, meu irmão, o valuation é de aumentar muitas vezes o valor do Bitcoin. As expectativas de preço-alvo de diversos avaliadores. E agora, as notícias da manhã de sábado. Continua a Expert XP, um evento de cantilionários, cheio de petistas. E Ellen admite que as stables são meio de financiamento do Fed e política de Estado dos Estados Unidos. Pois é, quem depende das criptos hoje é o governo americano e não o contrário. Gabriele, coordenador de campanha do PT, pregou controle de capitais draconianos, aumento de autuação de estatais e aumento do salário mínimo real. A reação da Faria Lima foi de horror. Quem não sabe que o PT é isso, meu irmão? Você tá maluco? Cláudio Dantas divulga que a agência de Sidônio, ministro de Lula, fechou contratos de 1,5 bilhões só com o governo da Bahia. 20% da Secom da Bahia era de Sidônio. Segundo Cláudio, não é isso, Wesley? É isso que acontece quando a galera do DCE da UFBA chega ao poder? Ficam bilionários? Sim ou não? Hoje, Flávio Rebolaro se tornou o candidato com a convenção com a presença de Milei. Datafolha divulga pesquisa. Rapaz, essa semana as chances de Lula subiram de 56% para 65% no Polymarket. Você realmente acha que Flávio vai ganhar? Então seja homem e vá lá e aposte não em Lula. Eu quero ver. Não é isso, Erlen? O que eu mais gostaria de ver é ver quem é o perfil de gente que botou dinheiro apostando que Renan Santos, Renan da MBL, tinha mais de 10%. Esses caras são malucos, estão queimando dinheiro, não é isso, Erlen? Hein? Incêndio florestal na Espanha provoca evacuação ou confinamento de 80 mil pessoas. Nos Estados Unidos, 25 milhões de pessoas sob ameaça de inundações com o furacão Fausto e a tormenta Genevieve. Lavrov encontrou Rubio nas Filipinas, que deve ser a primeira parte do acordo, que deve ser fechada hoje com Trump e o ditador Zelensky. Bombardeios continuam na Rússia e Ucrânia. O Instituto Nacional de Meteorologia aponta áreas de baixa pressão, provocando chuvas e tempestades entre São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro. Baixa umidade. O interior do país entra lá em clima seco, atingindo fortemente o Distrito Federal, Goiás e Mato Piba. Avisamos meses antes. Quem assistiu o Reage 38 assistiu há mais de 100 dias atrás, nós colocando inclusive meteorologista profissional, dizendo que seria um super El Ninho, que o pau ia comer, talvez, como nunca comeu. Não, Erlen? Brent a $98. Isso é notícia velha. O Brent já bateu 83 hoje. Maior associação de policiais do mundo pede formalmente a aprovação do Clarity Act para combater o crime. Pois é, se você faz parte de algum sindicato ou associação policial e eles não entendem de Bitcoin, eles provavelmente estão obsoletos. Em poucos anos, qualquer órgão policial vai depender mais de perícias de analítica do que de áudio e vídeo. Nas últimas 24 horas, 290 milhões em liquidações totais em criptos. Bitcoin a 64 conto, iniciando 4 dias seguidos de queda. Agora, meu irmão, tá mais medonho ainda. Bitcoin hoje bateu 63, menor valor em 11 dias. Porque o Senado americano parou a discussão do Clarity Act para receber o ditador Zelensky. Criptomaníacos, Guilherme Renault, descobre novo indicador de fundo. Grande corretora fechando. Essa semana a BitMEX fechou as portas, a criadora dos swaps perpétuos. E a justiça congelou os bens da pirâmide, o New X, não é isso, Erlen? Inclusive, a galera da Livecoins diz que todo mundo que denunciou a pirâmide da ONUX teve as contas limitadas por denúncia no Instagram. Se você tem algum contato no Instagram, provavelmente ele deve estar mamando ou favores ou dinheiro dos piramideiros. A agência de Sidônio, ministro de Lula, fechou contratos de 1,5 bilhões só com o governo da Bahia, 20% do orçamento. O mensalão foi assim. Marcos Valério admitiu que conseguia contratos milionários que custavam mixaria e pegava a diferença, pagando mensalinho a deputados. Gastos com publicidade e shows são coisas completamente subjetivas. Por isso, deveriam ser proibidos por lei. O seu candidato promete o fim de todos os gastos públicos com propaganda e shows, senão ele é comparsa. Enquanto a maioria achar normal dinheiro de governo ser gasto em propaganda, ou amando, ou dando milhões a artistas. O Brasil sempre vai ser isso. Tem licitação pra Madonna, teve licitação pra show de Lady Gaga,
Pois é, você acha que Lady Gaga pagou ou não pagou caixa 2 do dinheiro que ela recebeu? Sidônio vai ser preso? Sidônio vai responder processo? Como não financiar Sidônio? Bitcoin autocustódia e declaração final de saída. Ou ser o financiador voluntário e submisso de 4 para Sidônio. O que você prefere? A sua hora de escolher agora. A janela para escolher está fechando, não é isso, Erlen? E aqui, spray de pimenta não serve para ameaça real. Governo libera spray de pimenta para mulheres acima de 18 anos. Só mulheres podem se defender, não é isso, Erlen? Ou vocês são empoderadas, ou vocês são hipersuficientes. Não pode dizer que a mulher é igual ao homem, mas ela precisa de mais direitos. Isso não faz sentido, não é, Erlen? E aqui, O'Neill, Live Coins avisa. Depois do Bitcoin Banco, depois da Dreams Digger, depois da Atlas, depois da Bitcoin Rain, depois da Nubis, depois do Boldrini, depois da Gás, do Glideson, que roubou até de Macedo, depois da Rental Coins, Midas Trend, Genbit e no Brasil, BitConnect, Plus Token, OnCoin, FTX, Bitcoin Club e Finico, agora é a vez da O'Neill X cair. Se lascou. Quem não sacou perdeu tudo. Quem não sacou se lascou. Agora, se você quiser receber seu dinheiro pelas experiências históricas, só na cobrança de fato, com ameaça física, que eu não recomendo, que está fora da legalidade, não é isso, Erlen? Mas quem faz isso, historicamente, recebe o dinheiro de volta, não é isso ou não? Hein? Sem isso, a probabilidade é zero. Com isso, se não receber o dinheiro, pelo menos vai ter uns momentos satisfatórios, não é não, Erlen? Hein? A galera não aprende nunca. Quando eu fui, ano passado no Sul, a geral já não estava avisando que esse negócio estava no fim. Assista os episódios que gravamos no Sul. Em todos, eu não perguntei quanto tempo demoraria pra essa zorra quebrar. Todos, bicho. Até o que eu fiz lá com o piramideiro, como é dele, Erlen. Eu não gravei com o Bax, eu não falei dessa desgraça. Em janeiro, a CVM avisou publicamente que deveriam parar de oferecer irregularmente títulos mobiliários. Quem bota dinheiro em um negócio desses para mamar menos de 3% ao ano? A justiça só bloqueou bens depois do Exit Scan. Sim ou não? Darwin não perdoa. Quer botar do Erlen na tela? Seu Charles Darwin de seleção natural, não é isso? E agora, até o Baix de Borá, lembram de um ditador? É mais moralizado que Banânia. O Cazaquistão aprovou a implementação de sua estratégia de mineração digital. Não apenas fez a Reserva Nacional, que foi proposta no Brasil pelo deputado Eros Biondini de Minas. Um abraço, Eros. Você botou pocando, mas nada adianta fazer projeto de lei em um congresso controlado pelo PT, não é não, Erlen? E agora, para encerrar, um vídeo raríssimo meu, de 6 minutos, de 5 anos atrás. Um vídeo que eu não boto nem sequer um xingamento. Salvo engano, foi no canal do Coruja do Carvalho, em 2022. Tinha um vídeo desse de 6 minutos, com 1 milhão de views, que foi derrubado no YouTube. É a defesa da tese que não existe mais investimento no Legacy. Digo o que é Legacy, digo o que é senhoriagem, digo o que é juro negativo, explico o que é base monetária, fascismo, crony capitalismo e menciono os efeitos futuros da inteligência artificial, que hoje eu acho que estão mais claros do que há 5 anos atrás, não é isso, Erlen? Crise demográfica, ginofascismo, Bolsonaro cor-de-rosa no primeiro ano de governo dele e que a saída é o desinvestimento. Hein, Erlen? A galera sabia que Bolsonaro era cor-de-rosa nos primeiros meses do governo dele, velho? Teve um vídeo recente do Ancapso que ele dizia algumas coisas incorretas, que a bolsa pode ser investimento em ditadura, que a motivação correta é em assessor financeiro. O assessor financeiro não tem motivação de fazer você ganhar dinheiro, tem motivação de empurrar taxa em você, ignorando escândalos de churn, como a XP já teve escândalo de churn, pagou multa a zorra toda, que não se repetiria. Se tivesse visto esse vídeo, se você tiver o contato lá do Ricardão, mande isso pra ele, que ele vai evitar de falar algumas besteiras que ele repete sistematicamente. O Erlen disse que não vai botar o vídeo não, que algum corno botou um negócio de trilha atrás e ele tem medo de derrubarem o canal dele, não é isso, Erlen? Quem quiser assistir, vai no meu X. O Economista Sincero disse algo muito interessante sobre o evento do Jones Manuel. O cara vai processar todo mundo que divulgar. O que ele realmente disse está no vídeo para quem quiser ver. Até quando o MP, STF, mídia vão dar cobertura a esses extremistas? Não fui eu. Foi o Economista Sincero que acusou o Jones Manuel. Vai processar ele também, Jones Manuel? Vamos ver. E, finalmente, a notícia da semana. BitMEX, no passado, a maior corretora de derivativos de Bitcoin. A inventora do perpétuo. A inventora da alavancagem de 100 vezes. Do negão, Arthur Reis. BitMEX, ao fechar as portas devido ao ativismo judicial em 2020, que a obliterou, tomou mais um processo de 623 Bitcoin devido a insider trade e liquidações indevidas. Por isso, Arthur Reis só quer saber de DeFi agora. Chega de processo e prisão para o negão, que inclusive já foi preso. Não é isso, Erlen? Muitas pessoas estão me questionando o que fazer em relação ao possível fork do BIP 110. Eu vou cagar para isso.
a possibilidade desse fork gerar moedas valiosas é marginal. Inclusive, o Dove fez um resumo preciso do BIP 110. O BIP 110 representa a busca pelo impossível, impedir a transferência de dados ao custo da liberdade no protocolo Bitcoin. Seu fracasso é um indicativo da força do protocolo, não o contrário, como os mimizentos sócios que vieram salvar o protocolo querem que você acredite. Frederic Bastiat, há mais de 140 anos atrás, disse: o socialismo é a busca pelo impossível, ao custo da liberdade. E eu lhe digo algo que foi dito há milhares de anos atrás. Quem renuncia à sua liberdade por segurança termina sem nenhum dos dois. Seja homem, seja livre, seja soberano. Seja um indivíduo soberano. Sua obrigação, em primeiro lugar, é com Deus. Em segundo, com sua família. Em terceiro lugar, com seus colegas e sua profissão, seu país. Não é não, Erlen? Cumpra seu dever com Deus. Os patrocinadores, os hosters desse episódio foram Bybit, uma corretora internacional. QR Code na tela que nunca deu calote, com volumes gigantescos. Não seja otário. Corretora de fora é com e-mail e documento de fora. Não tem documento fiscal de fora, não tem comprovante de residência fora, venha me procurar. missãobitcoin.com.br, dia 19 e 20 de setembro. Você vai comprar seu iPhone e seu Apple pela metade do preço, não é isso, Erlen? Os brinquedos de sua família, perfume, a zorra toda pela metade do preço. QR Code na tela. A galera do Missão, inclusive, lhe orienta quem vai lhe buscar no aeroporto, a loja, a zorra toda pra você não ser roubado. E NoxPay, PJ na mão, calcinha no chão. A NoxPay tem soluções de pagamento que eu uso e recomendo para receber Pix no Brasil e cair dinheiro, meu irmão, com menos de 2% de custo na sua PJ em qualquer lugar do mundo. Em Ethereum, em Bitcoin, stable de dólar, a zorra que você quiser, sem triscar no seu CPF. Maravilhoso. Se o governo americano conhecesse, não teria metido as sanções pela impossibilidade de utilização do Pix pelas empresas americanas. Agora, a NoxPay resolve. A NoxPay tem maquininha, tem API, tem a zorra toda. Para encerrar, eu devo dizer o que eu sempre digo. Quem não tirou é porque gostou. Quem aguenta até o final é porque é fã e quer mais. Se você quer mais, entre no grupo do Zap, a lista de avisos, e acione o sino e curta. Se você não apoiar o canal, não vão ter mais episódios como esse. Eu sempre quis que houvesse um canal como esse. Eu sempre quis que houvesse um Reage 38 e um 38 News. Eu digo notícias aqui em 30 segundos, que a galera enrola 30 minutos pra dizer a real. Você quer isso? Então tome, engula, mas você tem que pagar o preço. Curtir, compartilhar e entrar no grupo do Zap. Um abraço, minha honra e cumpra seu dever, pra não ir direto pro inferno.